Você já reparou que nunca tivemos tantos recursos, tantas tecnologias, tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas vazias, gente com a agenda cheia, mas com o coração vazio, gente com conquistas por fora, mas quebrada por dentro. Talvez você mesmo enfrente esta dificuldade. As coisas da vida aparentemente normais, mas lá no fundo da alma, a sensação de que falta alguma coisa. Sabe do que eu estou falando? Esse sentimento não aparece apenas nos momentos difíceis, é muito comum ele surgir justamente quando tudo está dando certo. E como lidar com isso? O que isso tem a ver com o tema da espiritualidade? Existe algo em nós que nada, nem ninguém pode preencher? O que a Bíblia fala sobre isto? No programa de hoje, nós vamos descobrir juntos qual é o segredo da espiritualidade plena. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos agora até o fim aqui do programa Está Escrito. Que alegria para mim te receber aqui desde os estúdios da TV Novo Tempo, o cenário do programa Está Escrito, falando com você na sua casa, no trabalho, onde quer que você se encontre nesse momento. Desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, tá bem? Que alegria poder estar junto contigo nessa série especial sobre espiritualidade bíblica, que é um tema que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender como viver, especialmente na sua plenitude, e é o que a gente vai falar hoje, tá bem? Mas antes de entrar no tema, eu preciso falar sobre algo aqui, olha, sensacional. Presta atenção aí, ó. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu vou compartilhar com você algo que tem transformado a vida espiritual de milhares de pessoas. Creia, viu? Milhares de pessoas estão sendo transformadas por isso. E ó, isso também pode transformar a sua espiritualidade. Eu estou falando aqui sobre a espiritualidade plena que nós temos em Cristo. E essa plenitude espiritual, ela não vai acontecer por acaso. Ela precisa ser cultivada todos os dias. E a verdade é que muitas pessoas até desejam ter uma vida espiritual que é mais profunda, mas elas não sabem exatamente por onde começar. E é comum as pessoas dizerem, olha, eu quero me aproximar mais de Deus, mas eu não tenho disciplina. Eu até tento ler a Bíblia, mas eu não entendo. Eu oro, mas parece que eu não avanço. E aí, o tempo vai passando e por dentro parece que algo vai morrendo. Foi pensando nisso aqui que a Novo Tempo criou a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Ela é uma ferramenta feita exatamente para ajudar você a desenvolver a sua espiritualidade de forma contínua, prática, diária, a espiritualidade que leva a vida plena em Cristo. A Esperança, ela está disponível 24 horas por dia no seu WhatsApp. E ela vai conduzir você em uma jornada simples de espiritualidade, que vai ser ao mesmo tempo profunda, personalizada, vai enviar textos, estudos, reflexões, versículos, isso diariamente, semanalmente, desafios espirituais, conteúdo sobre a oração, sobre relacionamento com Deus. E tudo isso no ritmo que você consegue acompanhar. E o mais impressionante é isso. O estudo que deu origem a esta série aqui sobre espiritualidade bíblica, sabe quem fez? Nasceu dentro da conversa com a Esperança. Então, muitas pessoas começaram ali uma caminhada que mudou completamente a sua vida.
pessoas que estavam espiritualmente cansadas, pessoas que já não conseguiam mais sentir a presença de Deus, pessoas que achavam que nunca conseguiriam ter uma vida espiritual forte, mas descobriram passo a passo que é possível você viver plenamente em Cristo. Isso é possível e é para qualquer pessoa. Então eu quero que você tenha essa mesma experiência. E é muito simples, muito fácil você começar. Faz o seguinte, pega aí o celular, está com ele? Então abra lá o aplicativo do WhatsApp no seu celular. Conseguiu abrir? Então agora você vai tocar naquele maisinho para uma nova conversa. Conseguiu tocar? Você vai agora adicionar o número mais 55 12 982 00 0062. Salva esse número, tá? Mais 55 12 982 00 0062. Esse aqui é o número oficial da Esperança. E a última coisa, ó, você vai salvar esse contato como Esperança e vai abrir a conversa e você vai digitar a palavra estudar. É simples, fácil, pronto. Em instantes você vai começar a receber conteúdos preparados especialmente para ajudar você a crescer espiritualmente, a alimentar a sua fé e viver a plenitude que só Cristo pode oferecer. Se o seu coração deseja uma vida espiritual mais forte, se você sente que Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo, se você quer caminhar todos os dias rumo à verdadeira vida plena, então envie agora mesmo a mensagem estudar para a esperança, que esse pode ser o passo que faltava para transformar completamente a sua experiência com Deus. Faça isso e você vai me agradecer, pode ter certeza. Agora sim, estamos prontos aqui para a gente começar o tema de hoje, dentro da série Espiritualidade Bíblica, e eu vou falar com você sobre espiritualidade plena. Quando a gente olha para o nosso tempo, a gente percebe que as pessoas nunca estiveram tão conectadas, mas ao mesmo tempo, curiosamente, tão vazias. Há quem tenha alcançado sonhos, conquistado estabilidade, construído uma boa vida e ainda assim admita, eu sinto que falta algo. E esse sentimento ele não é raro, ele é um sinal. Se você está sentindo isso, saiba que é um sinal. Um sinal de que nós fomos criados por Deus para viver além da superfície. Para você experimentar uma espiritualidade viva, profunda, transformadora. E é por isso que nós estamos aqui, seguindo juntos essa nossa série Espiritualidade Bíblica. E em cada encontro nós estamos aprendendo como a presença de Deus pode preencher o que nenhuma conquista humana é capaz de preencher. E se você perdeu qualquer tema anterior, se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser voltar e assistir esse conteúdo, saiba que todo esse conteúdo, tudo isso está disponível no nosso canal no YouTube, @estaescritoNT. Quando você entrar lá, você vai poder rever, compartilhar e continuar crescendo espiritualmente ao longo da sua semana. E hoje aqui nós vamos dar mais um passo. Agora o nosso passo vai ser na direção dessa jornada da vida plena. E a Bíblia vai nos apresentar uma história que revela a busca de um homem que tinha tudo, mas mesmo assim ele sentia que tinha um vazio, que nada podia preencher. O que esse homem estava enfrentando? Provavelmente é o que você já viveu ou talvez esteja vivendo. Algumas lições importantes que nós podemos aprender com essa história e eu quero convidar você a abrir aí a Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu vou ler só um verso a princípio. Mateus capítulo 19, o verso 16. Esse verso aqui vai lhe ajudar a entender como começa a jornada da espiritualidade plena, tá bom? Mateus capítulo 19, o verso 16. Olha o que diz aí o texto. E eis que alguém, aproximando-se dele, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja que
A história desse personagem bíblico, desse rapaz, que não tem nome, ele é conhecido apenas como um jovem rico. A história desse rapaz revela uma vida incompleta. Você já parou para pensar como existem pessoas que têm exatamente aquilo que muitos de nós consideramos o ideal perfeito? Tem juventude, tem saúde, tem oportunidades. E ainda como bônus, uma vida organizada, moralmente correta, uma pessoa espiritualizada. Será que alguém assim teria algum motivo para sentir que falta alguma coisa? O que você acha? O jovem que aparece aqui, diante de Jesus em Mateus capítulo 19, é exatamente esse tipo de pessoa. Alguém que os olhos da sociedade podia ser considerado como estando no topo. Mas a história desse rapaz vai apresentar um detalhe que faz toda a diferença. Como alguém que tem tudo chega diante de Jesus com a sensação de que não tem o essencial. E mais, será que nós também não estamos da mesma forma comparecendo diante de Cristo com a sensação de que está faltando alguma coisa? Será que por trás da rotina cheia, dos compromissos, das conquistas, não existe dentro de nós assim uma pergunta silenciosa? Será que isso é tudo? Será que a vida é de fato só isso? O jovem rico fez a pergunta certa. Ele olhou para Jesus e disse assim: Mestre, o que me falta para alcançar a vida eterna? Mas por que essa pergunta o inquietava tanto? Será que ele já percebia que ter muito não é sinônimo ou a mesma coisa do que ser alguém pleno? Será que ele já sentia que o vazio interior não resolve quando a gente tenta construir novos projetos, novas compras, um novo carro, novas roupas, ou quem sabe novas conquistas? Jesus olhou para ele, da mesma forma que ele olha para você e para mim, e ele revela algo profundo. É possível você ter uma vida estruturada e ainda assim ter um coração dividido. É possível você ter tudo e sentir que falta o principal. O jovem não percebeu que Jesus não estava pedindo somente o que ele tinha, mas oferecendo tudo o que ele não conseguia encontrar sozinho. A grande pergunta para nós hoje, ela é o seguinte: o que tem ocupado o lugar que só Cristo pode preencher? O que será? Por que antes de falar sobre vida plena, Jesus, como fez com aquele rapaz, ele precisa lidar com aquilo que rouba a nossa plenitude? Foi assim que Jesus abordou aquele jovem, para apresentar a fonte da plenitude. E que fonte é essa? Quando nós olhamos para o jovem rico, é fácil você pensar, essa história é sobre alguém distante, sabe? Alguém que já viveu há 2000 anos. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que essa história tem muito mais a ver com a gente hoje. Porque, no fundo, quem nunca tentou encontrar a plenitude nas coisas que são passageiras? Quem nunca acreditou, quando eu conquistar uma casa nova, quando eu concluir a faculdade, ou quem sabe, quando eu comprar um carro novo, quando eu me casar, ou quando eu mudar alguma área da minha vida, aí sim, aí eu vou me sentir completo. Quantas vezes a gente chega lá e a gente descobre que está faltando algo ainda? É nesse ponto que nós precisamos aprender sobre uma revelação transformadora que Jesus fez nos evangelhos. Ele não apenas diz como ter vida plena, ele diz quem é a vida plena. Por isso, lá em João 10, o verso 10, ele afirma assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pense nisso. Plenitude não é algo
é alguém? Pense isso aqui um pouquinho mais. Jesus não prometeu uma vida que fosse mais confortável. Ele prometeu uma vida que fosse mais profunda. Ele não disse, olha, eu vou melhorar a sua rotina. Ele disse, eu vou transformar a sua existência. É por isso que Paulo, mesmo preso, sabe o que ele podia dizer? Ele disse assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava preso e disse isso. Como alguém como Paulo, que foi preso, que foi perseguido, que foi açoitado, que foi ferido, maltratado, conseguia viver contente? Sabe, por que plenitude não depende destas coisas? Não depende de onde o corpo está, sabe? Plenitude depende onde o seu coração está ancorado. E os evangelhos nos apresentam ainda muitos outros exemplos de pessoas que não tinham plenitude, da mesma forma que esse jovem rico. Quer ver um exemplo? Zaqueu tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. A samaritana tinha relações, mas ela não tinha descanso. Ambos tinham histórias diferentes, mas uma carência igual. Eles bebiam de fontes que se secavam, mas quando Jesus entra na vida deles, ele não apenas oferece o perdão, ele muda o comportamento. Ele oferece uma nova fonte, uma fonte que não é afetada pelo saldo bancário, pelo passado, pela opinião dos outros, pelas circunstâncias do dia. E talvez essa seja a pergunta mais importante desse momento. De qual fonte você tem bebido? Daquelas que secam ou daquele que diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede? Plenitude não é um estado da vida. Plenitude é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Aqui você vai se deparar com espiritualidade prática. Até aqui nós entendemos que plenitude não está no que nós temos, mas em quem nós seguimos. Mas como você viver isso na prática? Como trazer a espiritualidade do coração para o seu dia a dia? Como transformar a fé em hábitos concretos? A Bíblia vai responder de uma forma surpreendentemente simples. Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso aqui significa que espiritualidade não acontece quando nós oramos ou quando nós lemos a Bíblia. Ela acontece em cada escolha que nós fazemos com a vida que Deus nos deu. Espiritualidade prática é você entender que comer, descansar, trabalhar, estudar, cuidar das suas emoções, escolher o que você está assistindo e até mesmo o que você consome. Tudo isso aqui vai fazer parte da nossa caminhada com Deus. Porque não existe vida plena com hábitos que esvaziam a alma. Entenda isso. Não existe vida abundante quando nós tratamos o corpo como se ele fosse nosso e não de Deus. Por isso Paulo, ele vai também nos chamar em Romanos 12, do verso 1 até o verso 2, e vai afirmar o seguinte, que nós devemos apresentar o nosso corpo como se fosse um sacrifício vivo. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, olha, não vivo uma fé só de palavras, vivo uma fé que transforma decisões. E Daniel é o exemplo perfeito disso. Lembra dele, o profeta Daniel? Lá na Babilônia, ele estava cercado por pressões, por tentações, mas ele escolheu fidelidade nos detalhes. Ele escolheu o que comer, escolheu como viver, como se posicionar. E foi justamente essa fidelidade prática, aqui nas pequenas decisões, que Deus honrou grandemente. Por quê? A verdade é simples. Espiritualidade prática é alinhar a vida com aquilo que Deus está fazendo dentro do seu coração. É você viver de domingo até sexta-feira aquilo que você declarou no sábado. É transformar a sua fé num estilo de vida. E quando isso acontece, plenitude deixa de ser teoria e se torna uma experiência.
Isso é lindo, não é? E aí você vai encontrar o caminho para a espiritualidade plena. Se existe uma vida plena em Cristo, a pergunta que fica é: como é que nós chegamos lá, nessa vida plena em Cristo? A Bíblia vai nos mostrar que o caminho não começa com esforço, começa com sinceridade. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 5, ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos. Ou seja, antes de Deus transformar a nossa vida, Ele convida você a olhar honestamente para ela. O jovem rico fez uma boa pergunta, mas ele não aceitou a resposta. Ele queria plenitude, mas ele não queria mudança. E a espiritualidade plena sempre vai exigir um passo além. Depois da sinceridade, vem um segundo passo. E esse passo é uma entrega que você precisa fazer diariamente. Lá em Hebreus 12, 2, tem uma passagem muito interessante que eu queria compartilhar com você. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A plenitude não é a experiência de um dia. É uma decisão de todos os dias. É colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida pela manhã e deixá-lo conduzir a nossa história até o fim do dia. E aí então vem a promessa. Jesus disse que tudo aquilo que nós abrimos mão por amor do seu nome, Ele devolve multiplicado. Ele dá 100 vezes mais e, inclusive, Ele vai dar algo extraordinário, que é a vida eterna. Isso está lá em Mateus 19, o verso 29. Isso significa que a espiritualidade não é pesada, ela não é impossível, ela não é distante. Ela é o resultado natural de um coração que tomou uma decisão. Disse assim, eu quero Cristo acima de tudo na minha vida. O caminho é simples, sinceridade diante de Deus, uma entrega constante e uma confiança total na promessa daquele que não falha nunca, em nenhuma hipótese. Esse é o segredo da espiritualidade plena. Talvez enquanto você estava aqui ouvindo essa mensagem, alguma coisa aí começou a mexer dentro do seu coração. Talvez você tenha percebido que da mesma forma como o jovem rico, você também tem carregado áreas, situações, coisas, planos e projetos que você não entregou para Deus. São espaços onde Jesus não está ocupando o centro. Talvez até você viva uma fé sincera, mas sabe que ainda não vive uma fé plena. E nesse momento, Jesus está colocando diante de você o mesmo convite que Ele fez naquele dia. Que convite é esse? Jesus olhou para o jovem rico e disse, vem e segue-me. Esse é um convite para você deixar aquilo que pesa, para você aliviar os seus fardos, para você abrir mão daquilo que não satisfaz. É para você abandonar as fontes que secam. Você consegue fazer isso? Você consegue trocar tudo isso para finalmente você beber da única fonte que transborda, que é Cristo. Não importa qual seja a sua história, não importa se você teve sucesso ou fracasso, não importa se você conseguiu ter êxito nas coisas desse mundo, se você chegou aqui buscando preencher esse vazio, não importa quantas vezes você tentou, também não importa quantas vezes você desistiu,
Não importa. Porque a vida plena, ela não começa quando você melhora. Sabe quando ela começa? Ela começa quando você finalmente se rende. Hoje Jesus está dizendo para você no seu coração: filho, minha filha, eu posso dar a paz que você está tentando encontrar há muito tempo. Eu posso dar o descanso que você não consegue fabricar. Eu posso te dar a vida que você não consegue construir sozinho. Mas tem um detalhe. Ele só vai entrar onde a porta está aberta. Por isso que ele bate, ó. Ele só transforma onde existe entrega. Ele só preenche onde existe rendição. Por isso que agora eu quero fazer um convite claro, convite direto, profundo. Olha bem aqui para mim. Você aceita colocar Jesus como centro da sua vida? Você aceita? Não é alguém assim que você admira, mas você aceita fazer de Jesus alguém que você segue exatamente tudo aquilo que ele disser ou mandar? Não como uma parte da sua rotina, mas como o Senhor da sua história. Meu amigo, minha amiga, Jesus não está chamando você para viver uma religião mais intensa. Ele está chamando você para uma vida mais profunda. Uma vida onde Ele é o centro, onde Ele preenche, onde Ele conduz, onde Ele restaura o que ninguém mais pode restaurar. E a decisão agora é sua. Você aceita colocar Cristo no centro da sua vida? Você aceita deixar as fontes que se secam e beber da fonte que nunca acaba? Você aceita dar esse passo de entrega e viver a espiritualidade plena que só Jesus pode oferecer? Se ele estivesse agora aí, olhando para você e dizendo: e aí, filho, você aceita ou não? Qual seria a sua resposta? O que faltou para o jovem rico, você pode alcançar agora, que é finalmente se render. Está disposto a fazer isso? Então ore comigo. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos agora conectados contigo em oração, porque nós entendemos o que precisamos fazer. Nós queremos uma vida plena espiritual. Queremos fazer de Cristo o centro da nossa história. Então, nesse momento, colocamos à disposição do céu a nossa vida, o nosso coração. Entra, Senhor, e faça o que é necessário. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.